Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que é o terror de muitas mães, que é a hora do bebê dormir. Então, as mães ficam desesperadas porque a criança não dorme, porque ela demora para pegar no sono. Então, isso é uma coisa bastante complicada. Quando que meu filho vai começar a dormir a noite inteira, porque ele já é grandinho e não dorme. A gente lê um monte de coisa e fala que a partir dos 3 meses a criança já tem capacidade de dormir a noite toda, e aí seu filho não tá dormindo, e o que você faz? Então, a minha sugestão para vocês é estabelecer uma rotina do sono com a criança desde sempre. Então, como que a gente faz isso com crianças muito pequenininhas, com crianças, né, que têm dias de vida? Você se acostume a pegar a criança da mesma forma, a conversar com ela num volume de voz mais baixo. Ela pode não entender ainda, mas ela sente o seu volume de voz mais calmo. Você pode fazer algumas massagens bem vagarosas, um carinho mesmo na criança, para que ela vá se acalmando, falando: bebê, tá na hora de dormir, tá na hora de acalmar. Você pode cantar algumas músicas que você já cantou para ela enquanto você estava grávida, então que a criança reconhece, músicas que acalmam. Você pode colocar músicas, eu sugiro assim, sons, né, músicas instrumentais, sons instrumentais, né, que podem acalmar o bebê. Eu sou favorável a chupeta para acalmar o bebê no começo. Não sou favorável a criança ficar o dia todo de chupeta, mas eu acho que a chupeta ajuda, né? Eu sei que um monte de gente vai criticar, falar que chupeta não presta e tudo mais, mas eu acho que assim, pro Pedro foi uma ótima coisa, ajudou ele a acalmar. O Pedro nunca foi uma criança de ficar o dia inteiro de chupeta, ele só usava a chupeta para dormir. Então, nas horas que ele ia dormir, ele ficava de chupeta, desde pequenininho. Então, que cria assim, né, gente? Criança muito pequena dorme o dia inteiro, né? Essa mama, dorme, mama, dorme, mama, dorme. Agora, a partir dos meses que ela começa a já ficar um pouquinho mais acordada, brincar um pouquinho com você, ficar no seu colo e tudo mais, dá a chupeta na hora que ela vai dormir, que é a rotininha dela de dormir. E à noite, principalmente. Agora, gente, o Pedro sempre acordou de madrugada e sempre quis mamar. E eu sempre dei. Então, algumas pessoas falam que não é bom você associar a alimentação, né, a mamada ao sono e tudo mais, mas foi assim a forma que eu encontrei de o Pedro passar bem. No começo foi assim, no começo os primeiros dias de vida do Pedro, como ele nasceu muito pequenininho, como eu já falei para vocês, ele parecia assim que ele não tinha fome. Então, a orientação do pediatra foi que eu acordasse o Pedro de 3 em 3 horas para que ele mamasse. Mesmo de madrugada, e para que ele não passasse a noite inteira, né, sem mamar. Porque ele, se deixasse, ele ficava dormindo. E isso podia diminuir muito o índice glicêmico dele, né, e ser prejudicial para ele. Então eu acostumei, eu colocava o relógio para despertar e eu acordava o Pedro para mamar. Gente, assim, foi um sofrimento, porque teve noites de eu chorar, né? Porque via aquela criança dormindo tão gostoso e você quer acordar e ele ainda tinha dificuldade para mamar, então. Mas assim, eu acordei nas primeiras semanas e aí depois ele criou o hábito de acordar, né, para mamar de madrugada. E aí ele continuou mamando até quase um ano,
até acho que uns 10 meses mais ou menos, ele ficava mamando, ele ainda acordava uma vez durante a noite para mamar. Mas aí, assim, o número de vezes era bem menor, né? Então ele acordava uma vez só, mamava e depois dormia de novo. A minha orientação, então assim, gente, cada criança vai ter uma forma, vai ter o que é importante para vocês se resguardarem e também resguardarem a saúde da criança. É você estabelecer uma rotina, é que a criança saiba que tá na hora de dormir, né? Uma coisa que eu sempre fiz com o Pedro foi dar banho antes de dormir, à noite, né? A partir que ele ficou maiorzinho, assim, que daí a ideia seria dormir a noite toda, então eu já dava banho nele antes de dormir. Eu sempre usei a linha aqui, ó, da Hora do Sono, da Johnson's. É uma linha, esse roxinho, ele tem o sabonete e tem o shampoozinho, que é roxinho também. Eu uso, tanto faz, às vezes eu uso sabonete, às vezes eu uso o shampoozinho, porque o shampoo é a mesma coisa, não arde o olho, não tem nada. E foi muito bom pro Pedro, eu sempre achei que ajudou a acalmá-lo à noite. E de madrugada, quando o Pedro ainda fazia cocô de madrugada, que eu tinha que limpá-lo, eu limpava com esse aqui, ó, que também é da mesma linha, da Hora do Sono, os lencinhos umedecidos, que tem um cheirinho muito parecido e é muito gostoso. E assim, a minha sugestão para vocês, não conversem com o bebê acordou, viu lá que fez cocô, que você precisa trocar, não conversa com ele, coloca ele lá no trocador ou na cama, onde vocês trocam, não acenda a luz, né? Eu sempre deixei uma luzinha bem fraquinha, assim, para não atrapalhar o sono do Pedro, mas que também eu pudesse ver se estava tudo bem, né? Se ele acordasse à noite, pudesse pegá-lo sem ter que acender uma luz. Então, uma luzinha assim, bem fraca no cantinho do quarto, assim, para poder só ver se estava tudo bem. Então, sempre usei isso para dar banho, para fazer a rotina. E como vocês podem fazer, então? Vocês podem sempre realmente estabelecer uma rotina, ter um horário para a criança. Essa rotina ela é boa para tudo, mas assim, na hora do sono, na hora de dormir, ela é essencial. Então, a criança tem que saber que está na hora de dormir. Né? Durante o dia, não precisa deixar o quarto totalmente escuro para a criança dormir, deixa a casa normalzinha, com os barulhos normais da casa, com o barulho normal da rua, uma luz, né? Não precisa abrir a janela, mas assim, uma luz normal dentro do quarto, né? Pra criança saber que é durante o dia, que ela tá acordando, tá tirando a sonequinha dela e tudo mais. E à noite não. À noite tenta deixar o quarto mais fechado, né? Tirar todos os barulhos. Vai dar banho no bebê? Fala com ele, né? Fala, olha, a mamãe tá dando banho em você, daí a mamãe vai enxugar, depois nós vamos colocar uma roupinha bem cheirosinha e vamos dormir, né? Você vai mamar ou não, se você não quiser mamar, né? Se você der a mamada antes para ele desassociar a mamada do sono, vai conversando com ele, mesmo que você ache que ele não tá entendendo nada. Ele vai reconhecer o tom da sua voz, né? E vai conseguir ir se acalmando e sabendo agora é hora de dormir. Né? Quando a criança fica maior, que ela já começa a entender, então que ela já começa, por exemplo, o Pedro, quando ele começou a andar, quando ele começou já a ficar correndo atrás de mim, eu já ia com ele, né, pro quarto e falava, olha, a mamãe vai arrumar a cama, vai tirar o seu lençolzinho, vai arrumar seu bercinho, sua caminha, para você dormir, né? Então, eu sempre expliquei para ele. Hoje, que o Pedro já tem 2 anos e 8 meses, ele já ajuda. Então, eu vou arrumar a cama, né? Vou tirar a colcha, tudo. Eu tiro da minha, ele dorme no meu quarto.
não na minha cama, mas ele dorme no meu quarto, ele tem a caminha dele do lado da minha, e ele ajuda, enquanto eu arrumo minha cama, tiro a colcha, tudo, ele tira as coisinhas de cima da cama dele e vai arrumando. Quando tá mais ou menos na hora de dormir, como a rotina já é bem estabelecida, ele assiste o desenho da Peppa, que ele adora, e aí a hora que termina esse desenho ele já começa: mamãe, Pedro, vamos dormir? O Pedro tá com sono, ele mesmo já fala, né? E aí ele já guarda todos os brinquedos, então faz parte da rotina de sono dele. Vamos dormir? Então vamos guardar todos os brinquedos. Ele guarda tudo lá no cestinho que a gente tem para ele guardar. Ele já aprendeu a tirar a roupa, então ele tira a calça, tira a cuequinha, tira a meia, ele só ainda não aprendeu a tirar a blusa, né? E aí ele já coloca a cueca e a meinha no cestinho para lavar, e a calça, se tiver que colocar para lavar, também ele já coloca e guarda o que tem que guardar. Ele guarda o sapatinho dele no lugar lá no lugar do guarda-roupa que é reservado para os sapatinhos dele. Então faz parte da rotina do sono dele esse tipo de coisa. Então assim, eu acho importante vocês fazerem a criança participar disso, né? O Pedro, como que é o sono do Pedro? Eu nunca consegui deixar o Pedro para dormir sozinho no quarto. Isso pode ser um defeito meu, mas assim, eu nunca consegui. Então, quando ele era menorzinho, eu sempre dei a mamadeira e fazia ele dormir, e daí depois colocava ele no berço. E agora que ele tá maiorzinho, né, depois de um tempo que ele ficou maiorzinho, ele deita na cama dele, eu deito na minha cama e ele dorme. Eu conto história, às vezes eu canto, ele pede para cantar, às vezes eu canto, às vezes eu conto história, às vezes eu coloco um CD com historinhas para ele escutar. Então, se vocês entrarem no YouTube mesmo, tem as historinhas da coleção Disquinho, nem sei se é da época de vocês, gente, mas é muito legal. Tem a historinha do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, João e Maria, a Dona Baratinha. Então, a história da Dona Baratinha é uma história que eu sempre contei para ele desde que ele é muito bebezinho. Então, ele reconhece essa história, né? Que é a hora de dormir. Eu contava para ele desde que ele era muito pequenininho. Então, é muito legal. Então, assim, façam a criança participar. Ele me ajuda a fazer a mamadeira dele, né? Ele ainda mama. Isso, assim, ele mama, escova o dente e aí toma banho, mama, escova o dente e vai dormir. Então, ele ainda faz isso. E aí, quando ele acorda, ele mama mais uma mamadeira. E durante o dia, ele toma leite no copo, essas coisas. Mas, assim, ele ainda mama antes de dormir. Gente, não existe o certo ou o errado, né? Você vai fazer da melhor forma para você e seu filho vai te ajudar. Ele vai te indicar qual é a melhor forma para ele também. Mas, assim, estabeleçam uma rotina, independentemente de se é tomar banho antes, tomar banho depois, mamar antes, mamar depois. Estabeleçam uma rotina e façam a criança entender que o sono faz parte dessa rotina. Você está preparando a criança para dormir, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostarem, deixem um joinha, por favor. Compartilhem o canal, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem que a gente fale mais um pouquinho de sono de bebê, deixa aqui no comentário que a gente faz mais um vídeo a respeito desse assunto, tá bom? Obrigada, um beijão pra vocês e tchau!